Eu amo intensamente e odeio intensamente. A frase não é minha, mas eu a uso. E sou amigo intensamente. Meus pais eram catadores de café, meus pais eram camponeses na linguagem revolucionária. Mas eles eram trabalhadores da roça, trabalhadores do eito, meu pai e a minha mãe. Obviamente, semi-analfabetos. Um belo dia, não dando mais em Monte Santo, que foi a cidade que eu nasci, para localizar Monte Santo, fica em Minas Gerais, no sul de Minas, e a primeira cidade, ou a segunda, do lado de São Paulo, é uma cidade chamada Mococa, que tem uns anúncios aí famosos, a vaquinha, Mococa, é ali. A gente foi para São Paulo, a palavra que eu sempre uso é tangido pela miséria. Então, em São Paulo, a coisa piorou um pouco, porque São Paulo era bem menor, São Paulo tinha algumas não qualidades, era um estado, uma cidade muito preconceituosa e racista, não só contra negros, mas racista e preconceituosa contra todos. E tinha uma briga muito grande daqueles que eram os paulistas de 400 anos. Obviamente era muito difícil ter emprego, a empregabilidade era muito baixa. Aí em seguida se desiludiram, voltaram para Monte Santo novamente, mas ao voltar as coisas estavam piores. Foi quando decidiram retornar para São Paulo e aí a família se separou. Eu tenho 2 irmãos, um ficou na casa não sei de quem, o outro ficou na casa não sei de quem da minha avó, e aí eu fiquei com a minha mãe. Um belo dia eu tinha 6 anos de idade e eu estava tomando conta de umas frutinhas que eu ganhava um trocado do português para tomar conta, para ninguém roubar a fruta dele. E aí meu pai disse assim, chegou lá e disse, estou indo embora, tchau. E foi embora. Eu tinha 6 anos. Fui vê-lo 30 anos depois. 30 anos depois, eu já morava no Rio, já tinha filhos. Eu queria me emocionar, né? Eu queria ficar feliz, afinal de contas eu não tenho nada a ver com a briga dele com a minha mãe, é um problema deles. Mas ele foi muito frio, olá, olá, e não mais se falou. Eu me afastei, e ele foi embora. Aí disse que queria ir na minha casa, eu digo, não vai não. Onde é que você mora? Eu digo, moro no Rio. Em que lugar do Rio? Não interessa. Jovens queremos ser tudo na vida, né? Nós queremos ser astronauta, médico, atleta, a gente quer ser tudo. E eu também queria ser. Eu fui tentar futebol, mas era um perneta. Eu corria 4 vezes a São Silvestre. Mas como é que eu podia ser um atleta comendo arroz, couve e ovo? Eu não podia ser um atleta, né? Eu vivia num outro mundo. Os filmes que eu assistia, eu fazia escudos, né? Eu fazia espadas. No meu mundo eu era o Super-Homem, no meu mundo eu era o Tarzan, no meu mundo eu era tudo, né? Solitário, sozinho, morando mal, morando num quarto com cozinha comunal, vocês não sabem o que é isso, num ambiente hostil. É engraçado, né? Não querer ser um guerreiro, um Zulu, não querer ser um Xhosa, né? Que são etnias da África. Mas eu sempre pensava nos heróis europeus, né? Lança, entendeu? E claro que eu era ridicularizado pelos amigos que me debochavam de mim, mas esse espírito sonhador que eu ainda tenho, graças a Deus, eles é que me alentaram muito. E aí eu tive também outra felicidade. Primeiro que eu trabalhei no meio de algumas pessoas que eram incentivadoras. Eu tive um guru, era um cego, chamava-se Paulo, era um negro, que vendia gravatas. E que sabia quando eu estava triste, sabia quando eu estava alegre e sabia quando eu estava indiferente. E a minha mãe me incentivava muito a ir ao cinema. No bairro onde eu morava, tinha lá um tal de senhor Augusto, que ele passou para nós todos, não só para mim, mas para todos nós, a coleção de todos os filmes do Charlie Chaplin, do Comedy Capers. Passou tudo para a gente. A gente levava lá uma tampinha de cerveja, depois passou para um tostão, 2 tostões, ia religiosamente ao cinema. Né? Nos anos 40 eu vi toda aquela série
neorrealismo italiano, aqueles filmes sobre a guerra, aqueles filmes, enfim, do grande sofrimento europeu, eu vi tudo aquilo. Eu gostava muito de ler. Eu lia muito, muito, muito. Aí fui trabalhar numa livraria Elo, e foi bom para mim. Então, lá nessa livraria, tinha muito o pessoal do Partido Comunista, lá ia o Prestes, e uma série de pessoas iam para lá. Não é? E eles me obrigavam a ler. E eu acho que ler e entender o que você está lendo é o que te impulsiona a querer saber mais e é o que muda a sua qualidade de vida. Toda criança deveria, mesmo lá na periferia mais pobre, fazer um esforço para todos os dias ler pelo menos uma página de jornal ou ler rótulo de remédio, ler, que isso te ajuda a caminhar. Eu trabalhei em alfaiataria, eu trabalhei em fábrica de sapato, eu trabalhei em farmácia. Antigamente tinha algumas pomadas que você fazia na farmácia, né? Eu misturava aquilo, aquelas pomadas que hoje você compra na farmácia de tudo quanto é jeito. Fui gráfico. Na gráfica eu acabei sendo a pessoa que corrigia o certo ou não. Não estava armado para isso, mas lá eu era o que mais tinha, que mais sabia corrigir, para a ciumada dos filhos do dono da gráfica. E para mim foi bom isso. Que mais eu fui? Fábrica de imóveis de Vime. Gráfico foi de onde eu dei o salto para o teatro.